Olá, você do sexto ano, muito bem-vindos a mais uma videoaula de robótica. Vamos hoje então continuar de onde paramos. Vamos continuar vendo um pouquinho mais sobre o nosso curso de robótica parte 3. Nós temos aqui o curso de robótica parte 3, que nessa fase aqui nós já vamos participar aqui do fluxograma 1 da parte 3, tá? Então, deixa eu aumentar aqui a nossa tela. Vamos aumentar aqui a nossa tela, para que você possa aí conhecer um pouquinho melhor os recursos que nós temos aqui, a nossa utilização, tá? Também tirar aqui os nossos botões, tá bom? Esses botões, gente, são os nossos botões de painel. Então, eu vou tirá-los para que fique melhor aqui a sua visualização, tá bom? Então, utilizando o software Modelic System, execute o fluxograma no modo conectado. Paramos por aqui, né? Note que nesse programa existem dois blocos iniciais, que por consequência geram dois fluxogramas diferentes. Isso significa que cada um desses fluxogramas funcionará independente do outro. Observando os fluxogramas, podemos notar que se o botão da entrada 2 estiver acionado, a leitura do sensor de luz não fará qualquer diferença na leitura da entrada 2. Ao simularmos esse fluxograma no modo conectado, podemos comprovar a execução do fluxograma em paralelo, acionando e desligando os LEDs através dos sensores, em tempos diferentes e de forma totalmente independente, para programarmos o robô de forma a permitir seu funcionamento através do controle remoto, será necessário o uso do recurso da programação em paralelo. Isso nós vimos anteriormente aqui, tá? Agora nós vamos ver o quê? A parte 3, o fluxograma 1 da parte 3. Agora que conhecemos a programação em paralelo, que você conheceu aí na última aula, que nessa programação em paralelo significa que nós podemos fazer dois fluxogramas independentes, certo? Que é isso que nós acabamos de reaver aqui para você lembrar, ter uma ideia do que foi falado. Então, com a entrada analógica VAL5 configurada para IR, quem lembra disso? Nós temos que configurar tudo que nós fazemos, certo? Todas as coisas que nós temos que configurar, nós vamos configurar exatamente aqui, ó, com a entrada sendo transformada em VAL. Essa VAL5, no caso aqui, configurada para IR, tá? O microcontrolador também tem que estar em modo conectado com o software e com o controle remoto apontado para o microcontrolador, pressionando os botões do controle remoto que deseja utilizar para controlar o robô. Lembrando que o robô deverá ter as seguintes funções: andar para frente, virar à direita, virar à esquerda, parar. Para exemplificar, serão utilizados os botões identificados nessa imagem aqui com seus respectivos valores: andar para frente, virar à direita, virar à esquerda, parar, de acordo com o que está sendo mostrado. É importante ressaltar que esses valores foram tomados a efeito de exemplo e que para o seu robô podem ser usados quaisquer botões com diferentes valores, tá? Então, nós temos aqui com os valores registrados, criando o fluxograma no modo a cada um dos valores definidos, executar uma função. Sabemos que andar para frente igual a 56, como foi falado na última aula, virar à direita igual a 9, virar à esquerda igual a 73, parar igual a 88. Então, podemos criar rotinas paralelas para que cada uma das ações possa ser executada. Então, iniciaremos criando uma rotina para que o robô ande para frente se o controle remoto enviar o valor 56. Para isso, usaremos um bloco decisão que verificará se o valor se IR igual a 56. Então, quando colocarmos o bloco decisão aqui, ó, vai abrir essa janela. Então, vamos clicar em IR igual número 56, ok. Quando a condição for verdadeira, ou seja, se sim, os dois motores conectados às saídas 4 e 8 serão ligados, fazendo o robô andar para frente. Use um bloco saída para isso. Então, usando esse bloquinho saída, nós temos essa janela aqui, ó. Então, essa janela, saída ligar, saída 8 ligar. Então, vamos dar um ok. Então, em seguida, devemos verificar novamente se o valor de IR continua sendo 56. Para isso, faremos um loop de volta ao bloco decisão, utilizando a ferramenta linha.
dessa forma aqui, ó, tá? Para poder fazer a pergunta e, de acordo com a pergunta, mandar algumas ações acontecerem. Caso a condição não seja verdadeira, ou seja, se não, voltaremos para verificar o bloco decisão. Essa medida foi tomada, pois o programa ficará aguardando até que o valor 56 seja enviado. Dessa forma aqui, ó, ele fica aguardando. Fica em loop até que o 56 seja recebido, tá bom? Então, execute o mesmo procedimento para que os outros valores de leitura, criando rotinas em paralelo, para cada um dos botões do controle remoto e acionando ou desligando os motores de acordo com o que foi definido, como demonstrado aqui na imagem. Olha os exemplos, tá? Parar, andar para frente, virar à direita e virar à esquerda. O que você percebeu aqui, ó? Iniciar, se IR igual a 88, se não, pergunta novamente. Se sim, mandar a saída 4 desligar e saída 8 desligar. Aí pergunta novamente. Andar para frente, iniciar, se R igual a 56. Se sim, mandar a saída 4 ligar, a saída 8 ligar. Se não, pergunta novamente. Para virar à esquerda, iniciar, se R igual a 9. Se sim, mandar a saída 4 ligar e saída 8 desligar. E pergunta novamente. Se não, pergunta novamente. Virar à esquerda. Se IR igual a 73, se sim, mandar a saída 4 desligar, a saída 8 ligar, e se não, olha aqui, ó, certo? Recomeça a pergunta novamente, tá? Parar, nós temos aqui, ó, iniciar, se, mandar. Então, quando o IR igual a 88, os motores nas saídas 4 e 8 são desligados, fazendo o robô parar. Virar à direita e iniciar, se IR igual a 9, se não, se sim. Então, quando IR igual a 9, o motor na saída 4 é ligado e o motor na saída 8 é desligado, fazendo o robô virar à esquerda. No modo conectado, pressionando os botões do controle para saber de que forma o robô reage, se houver algum erro, é preciso corrigir. Tá? É preciso fazer o download do programa para o Modelix 3.6 e desconectar o cabo USB para usá-lo no modo autônomo, onde é necessária apenas a utilização das pilhas. É preciso usar o controle remoto para controlar o robô. Parte 4, sensor de obstáculo. Um novo recurso a ser apresentado nessa aula é o sensor de obstáculo. Esse é um sensor analógico que nos permite saber quando um objeto está próximo. Quanto mais próximo o objeto, maior o valor de leitura, tá? Maior, por quê? Porque cada vez que isso acontece, a leitura vai ali, dispara. Então, o sensor de obstáculo está aqui, ó. Para verificar o funcionamento desse sensor, é preciso conectá-lo à entrada analógica A1 do microcontrolador, como demonstrado aqui na imagem. É preciso garantir também a conexão correta do cabo do sensor de obstáculo, fio branco ao S, fio vermelho ao 5V e o fio preto ao GND, tá? Para não haver um curto-circuito. É interessante que a leitura do sensor seja feita em bit, portanto, vamos definir essa configuração de acordo com o que está sendo mostrado aqui, ó. Então, você pode sempre usar temperatura, bit ou porcentagem. Nesse caso, nós vamos usar bits. Então, feito isso, conecta-se um sensor de obstáculo à entrada analógica A1 do Modelix 3.6 e no modo conectado, observa as variações de leitura aproximando sua mão ao sensor lentamente. Impressão ou reprodução total ou parcial desse conteúdo, que nós já sabemos que é proibido. Somente nós que trabalhamos com a Modelix podemos reproduzir esse montante aqui, tá bom, turminha? Então, na parte 3, que vocês estão vendo aqui, do nosso curso, cada hora você aprende algo novo. E agora vocês vão ver, observando que quanto mais próximo ao objeto do sensor, maior a leitura, como nós falamos anteriormente. Então, objeto próximo ao sensor, no caso aqui, VAL 934, e o objeto distante do sensor igual a 30. Olha aqui, ó, próximo e distante. Isso é muito interessante dizer o seguinte, que esses sensores de obstáculos são utilizados em câmeras de ré. Sabia disso? Que em câmeras de ré de carro,
Por que eles são utilizados? Faz aquele barulho quando vai se aproximando muito de uma parede ou de um obstáculo, de uma pessoa, para que o carro venha a fazer um tráfego com segurança, uma manobra equilibrada. Então, nós temos aqui uma lista de peças, tá? Que vai abranger 2 parafusos de 20 milímetros, 4 parafusos de 6 milímetros, 6 porcas comuns, uma plataforma de 1x3x1, um sensor de obstáculo, um mancal 2x5x2, e é preciso fazer o quê? Fazer a fixação do sensor à estrutura mecânica, como mostrado nessas imagens que vão se seguir agora, tá? A estrutura mecânica mostrada na aula 1, que nós já falamos sobre ela, né? Foi montada dessa maneira. E então nós tivemos o quê? A adaptação, inserindo esses últimos conteúdos aí apresentados, utilizando os parafusos e porcas demonstrados de acordo aqui com as imagens, utilizando o sensor, utilizando os parafusos de 20 milímetros, conectando tudo corretamente. Então, na parte 6 do nosso fluxograma 2, o fluxograma que montamos nessa etapa, que vamos montar agora nessa etapa, irá fazer com que o robô se locomova para frente até que seja detectado um obstáculo. Quando o obstáculo for detectado, o robô desligará os motores imediatamente. Primeiramente, é necessário observar a que distância do obstáculo o robô deverá parar. No modo conectado, aproxima-se então o sensor do obstáculo e anotamos o valor para a distância que desejamos que o robô pare. Então, esse valor será utilizado para a comparação no bloco decisão. No exemplo abaixo, a leitura foi definido que o robô pare a uma distância em que seja detectado um valor maior que 70. Então, nós temos aqui, ligar os motores, iniciar, ok, verificação se a leitura é maior que 70, desligando os motores. Então, fazemos o download do fluxograma e colocamos o robô no chão, deixando um objeto a uma determinada distância do robô e colocando-o para funcionar. Então, na parte 7, nós temos o controle PWM. O que é isso, tia? Com o sensor de obstáculo, torna-se fácil evitar que o robô tenha alguma colisão. Porém, no exemplo anterior, o robô para de forma brusca, o que não é ideal para sistemas de frenagem. Por esse motivo, utilizaremos um recurso de software para controle de motores que ainda não foi apresentado, o controle PWM. Com o controle PWM, é possível definir quanto de energia será entregue ao motor. Dessa forma, podemos controlar a sua velocidade. Um detalhe importante é que o controle PWM só pode ser utilizado nas saídas 5, 6, 9, 10 e 11. Portanto, conecta-se os motores às saídas 5 e 6. No software, é preciso configurar as saídas 5 e 6 como saídas PWM. Olha aqui, como demonstrado. Aí nós arrastaremos, então, o bloco saída para a área de trabalho e observamos as opções de saída PWM. Tá? Então, observando essas opções, nós vamos fazer o seguinte. Observe que os valores PWM variam de 0 a 255, que são o máximo e o mínimo, respectivamente, da velocidade do motor. Então, é preciso procurar usar os valores acima de 75, pois valores muito baixos não podem acionar o motor. Podemos traduzir o valor PWM em porcentagem de forma aproximada por meio da fórmula baixa. Que fórmula é essa? Porcentagem desejada é igual ao valor PWM vezes 100 sobre 255. Então, se quisermos saber qual porcentagem correspondente ao valor PWM 180, nós faremos dessa maneira. Porcentagem desejada é igual a 180 vezes 100 sobre 255, 80, tá bom? 180. Que vai dar o quê? Essa variação aqui, 0,7058 vezes 100, que é igual a 70,58%. Então, da mesma forma, podemos descobrir qual o valor PWM correspondente a uma porcentagem que desejamos utilizar através da fórmula abaixo, que essa aqui é a fórmula. Valor PWM igual a porcentagem desejada sobre 100 vezes 255. Então, exemplo, se quisermos saber qual o valor PWM correspondente a 60%, faremos dessa maneira.
valor PWM igual a 60 sobre 100 vezes 255, que é igual a 0,6 vezes 255, que é igual a 153. Caso encontre valores PWMs com casas decimais, será necessário arredondar o valor, pois o software somente usa valores PWMs inteiros. Exemplo, se o valor PWM encontrado for 170,85, devemos fazer o arredondamento para 171, tá bom? Então, pois caso coloque 170,85 no bloco, o software vai acusar um erro. Nós temos que prestar bastante atenção a isso, gente. Tá? Então, esse recurso é muito utilizado quando o robô está em ambientes fechados ou deve fazer curvas bruscas, que são situações onde se deve reduzir a velocidade. Além disso, existem situações como a abertura de portões elétricos, onde é necessário que o motor gire mais lentamente. Parte 8, fluxograma. Então, nós temos aqui a criação do programa para o mesmo robô montado na parte 5. Dessa vez, o controle PWM para reduzir a velocidade dos motores gradativamente conforme o robô se aproxima de um obstáculo. Então, será necessário definir valores de leitura do sensor para identificar a proximidade do obstáculo. Conforme o valor de leitura aumenta, a velocidade é reduzida. Mas se o valor de leitura diminui, a velocidade aumenta. Então, vejam aqui ó, a relação de leitura do sensor com os valores PWM nessa tabela. A leitura do sensor maior que 50, valor PWM 80% em porcentagem, valor PWM real 204. 2, maior que 80, a leitura do sensor é igual a PWM em porcentagem 60%, PWM significa 153 nesse caso. 3, leitura do sensor maior que 100, igual a porcentagem do PWM 40%, valor PWM 102. 4, leitura do sensor maior que 300, nós temos valor PWM 0% e valor PWM 0. Essa tabela deve ser interpretada da seguinte forma. Se a leitura do sensor for maior que 50, a velocidade do motor cairá para 80% de sua velocidade máxima, correspondendo a um valor PWM de 204. Se a leitura do sensor for maior que 80, a velocidade do motor cairá para 60% de sua velocidade máxima, correspondendo a um valor PWM de 153. Se a leitura do sensor for maior que 100, a velocidade do motor cairá para 40% de sua velocidade máxima, correspondendo a um valor PWM de 102. Se a leitura do sensor for maior que 300%, a velocidade do motor cairá para 0% de sua velocidade máxima, correspondendo a um valor PWM de 0. Com as condições definidas, podemos configurar o software. Então, é preciso conectar o sensor do obstáculo na entrada analógica A1 do modelo X3.6 e alterar a entrada VAL1 no software para leitura em bit, como nós já falamos anteriormente. Então, é preciso configurar a saída 5 e 6, onde os motores estão conectados com o PWM, começando o fluxograma acionando os motores com 100% de energia, ou seja, com valor PWM de 255 através do bloco saída. Com o robô em movimento, teremos que observar se o valor da leitura do sensor do obstáculo está maior que 50. Vem aqui, VAL1 maior que número 50, ok. Se a leitura do sensor for maior que 50, VAL1 maior que 50, reduziremos o valor PWM de acionamento dos motores para 80% do valor máximo, ou seja, 204, tá? Então, como demonstrado aqui, ó, PWM5 saindo, ok. Se a leitura continuar aumentando e passar de 80, reduziremos o valor PWM para 60% do máximo, ou seja, 153, como demonstrado aqui. Tá? Então, se a leitura continuar aumentando e passar de 100, reduziremos o valor PWM para 40% do máximo, ou seja, 102, como demonstrado aqui. E se a leitura do sensor do obstáculo passar de 300, o valor do PWM das duas saídas cairá para 0. Então, nós vamos alterar aqui, ó, como demonstrado.
Para finalizar, devemos fazer as conexões para os casos em que as condições dos blocos de decisão não são atendidas. O se não. A opção não dos blocos de decisão deve fazer o fluxograma voltar ao bloco saída anterior ao bloco de decisão selecionado. Veja a imagem aqui como demonstrada. E, por fim, fazemos o quê? O download do Modelix 3.6, fazendo o teste de funcionamento com seu robô no modo autônomo, funcionando apenas com pilhas. Tá? Na nossa próxima aula, será a aula 6 do nosso curso de robótica, parte 3, onde vamos apresentar a fonte de alimentação. Ok? Um grande abraço para você e aguardo você na próxima aula.